casamento entre homossexuais em São Paulo fica menos burocrático e muito mais rápido. Os casais do mesmo sexo não precisam mais recorrer à justiça ou registrar a união estável para depois pedir a conversão em casamento. Basta ir ao cartório de registro de pessoas naturais e solicitar a habilitação para o casamento, como determina a norma publicada hoje no Diário Eletrônico da Justiça. A medida entra em vigor em 60 dias. Gerente de tecnologia da informação de 35 anos é agredido com barras de ferro, socos e chutes depois de sair de boate frequentada por homossexuais na zona oeste de São Paulo. Ele teve ferimentos no rosto, mas passa bem. O rapaz diz que foi vítima de homofobia. Forte tremor de terra nessa madrugada assusta moradores de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Vários bairros ficaram sem energia elétrica. Pouco depois, foram sentidos 2 outros tremores de menor intensidade. Ninguém se feriu. Em maio desse ano, um tremor na região atingiu 4 graus na escala Richter. O Ministério da Educação divulgou os 207 cursos de ensino superior que terão vestibular 2013 suspenso devido ao desempenho ruim na avaliação realizada pelo Sistema Federal de Ensino em 2008 e 2011. Desse grupo, 117 cursos poderão ter a suspensão revista se corrigirem eventuais deficiências e melhorarem a qualidade do ensino. Nos outros 90 cursos, o quadro é irreversível. A lista completa dos cursos suspensos foi publicada hoje no site do Diário Oficial da União. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, entregou agora à noite ao Supremo Tribunal Federal o pedido de prisão imediata dos condenados no Mensalão. Com o recesso do Supremo Tribunal Federal a partir de amanhã, o pedido do Procurador-Geral da República será analisado pelo presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa. O regime da mais alta corte do país estabelece que pedidos urgentes durante o recesso do Judiciário devem ser apreciados pelo presidente ou pelo vice, no caso o ministro Ricardo Lewandowski. Joaquim Barbosa deve anunciar a decisão na sexta-feira. Dos 25 condenados, 3 receberam pena de restrição de direitos, 11 de regime semiaberto e outros 11 em regime fechado, entre eles o publicitário Marcos Valério, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. A defesa de Dirceu argumenta que, uma vez retidos os passaportes dos condenados, não há motivo para a prisão preventiva sem a apreciação dos recursos. Para falar mais sobre essa possibilidade de prisão imediata dos condenados no Mensalão, nós vamos conversar ao vivo com o professor de Direito Constitucional, Marcelo Figueiredo. A repórter Andressa Boni está com ele. Boa noite, Andressa. Boa noite, Poli. Boa noite a todos. Professor, alguns ministros são contrários à prisão imediata dos condenados quando o réu ainda tem o direito de recorrer. O que diz a Constituição nesse sentido? A Constituição não trata especificamente desse tema, mas o Código de Processo Penal. Me parece que há razão naqueles que pensam assim. O réu tem o direito a todos os recursos antes de ser recolhido à prisão. Me parece que isso vai demorar um pouco, porque seguramente os advogados recorrerão a, por exemplo, recurso de embargos de declaração, quando há uma dúvida, uma omissão no julgamento, e sem dúvida que os advogados vão usar todos os recursos cabíveis até chegar à prisão. Eu creio que a prisão não ocorrerá ainda esse ano, certamente a partir do ano que vem. E se o ministro Joaquim Barbosa decidir realmente pela prisão, como é que funciona? Existe um prazo para os condenados se entregarem? Sem dúvida. Ocorre que, a partir dessa decisão, caberá, sem dúvida, algum recurso. Sempre há um último recurso da decisão do colegiado ou da publicação do acórdão. Como essa publicação ainda não ocorreu do julgamento, a partir da publicação ainda caberá esse recurso e ainda isso só ocorrerá a partir da volta do retorno das férias. Eu creio que só antes de junho, provavelmente, abril, março, abril, é que isto ocorrerá. Tá certo, Poli. Andressa, o Ricardo Senes, que está aqui hoje no jornal, ele quer fazer uma pergunta. Você encaminha, por favor. A questão é um pouco sobre o mandato de prisão para parlamentares que estão exercendo o seu mandato. Se é possível isso ocorrer. Porque eles ainda não foram cassados, não é isso, Andressa?
Professor Ricardo Senes, nosso comentarista, ele pergunta em relação aos parlamentares que ainda não foram cassados. Pelo fato deles não terem sido ainda cassados, como que funciona, então, essa prisão? Bem, é preciso aguardar a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal. E, nos casos, há uma polêmica envolvendo esse assunto da cassação, mas, aparentemente, o Supremo entendeu que, a partir do acordo, da publicação da decisão do Supremo, já poderia haver a prisão. Então, certamente, isso também ocorrerá a partir do ano que vem, e aí a Câmara ou o Senado não poderá fazer nada, não é? Ao contrário do que estão alegando, em que haveria um processo de cassação na Câmara. Não. O Supremo já entendeu que, a partir da sua decisão, dá ensejo à prisão. Não há necessidade de um processo de cassação. Evidente que, se houver algum recurso, os advogados também farão a mesma coisa. De modo que eu não acredito, também nesses casos, que a prisão seja imediata. Tá certo, professor Marcelo Figueiredo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. Poli. Obrigada, Andressa. Bom, pelo que a gente viu, então, pela explicação do professor, não vai ser uma prisão imediata, porque eles ainda gozam da imunidade como parlamentares, né? Então, tem todo um time aí das coisas, não é? Tem um delay do processo ali de recurso. Exatamente. Ex-presidente Lula critica os adversários políticos e diz que não será derrotado por, entre aspas, um vagabundo. O presidente Lula fez a declaração ao participar da posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, onde iniciou sua carreira política. No discurso, mostrou irritação com as denúncias envolvendo seu governo e disse que a única possibilidade de ser derrotado pelos adversários é trabalharem mais do que ele. Mas se ficar um vagabundo numa sala com ar-condicionado falando mal de mim, vai perder. Começa aí a temporada de apostas. Quem seria esse tal ofendido, aí, esse vagabundo que diz o ex-presidente Lula? Agora, a reação dos dirigentes aí do Partido dos Trabalhadores, não só o presidente Lula, como a gente mostrou aqui outro dia o Gilberto Carvalho falando para a militância e tudo mais, é uma reação muito violenta, não é? De quem está realmente precisando e está sentindo aí que existe um ambiente mais hostil com relação a esses dirigentes. Como é que vocês avaliam isso? Primeiro que na imprensa internacional isso tem chegado, né, de uma maneira... De que maneira? Bom, notavelmente salientando o fato de que Lula terminou bem o mandato e ele não foi envolvido nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, eles salientam isso dizendo, olha, então a principal liderança do partido que teve tão envolvido, né, então há uma conexão... Então, eles estão vendo eles têm um olhar positivo com relação ao presidente Lula, ex-presidente Lula. Eles têm estou falando em diversos meios, né? Mas, em geral, tem esses meios. O que chama a atenção é que eles têm repetido o fato de que o presidente Lula fazia parte desse partido, envolvido, então, num esquema que foi condenado e que teve dirigentes do partido condenados. Então, o Lula tem, provavelmente, sentido um grande mal-estar em ver realmente o seu nome atrelado a um processo que se conclui agora. Isso na mídia em geral, né? Uhum. Esse jogo político que está por trás dessas denúncias é um jogo político pesado. Começou já a campanha para a próxima eleição presidencial. Uhum. Esse elemento aí, o Valério fazendo as declarações, o Cachoeira, etc., esses sujeitos vão ser usados à exaustão para tentar desgastar a figura do Lula. Me parece que o Lula está devolvendo um pouco essa reação. Eu acho que tem muito mais aí um jogo político do que, de fato, questões processuais específicas a serem seguidas. Porque, de novo, se o sujeito fica ameaçando que tem prova, vou acusar e não mostra nada, ele que estava saindo de um depoimento, é muito estranho, tá certo? Colocar um ex-presidente numa chantagem dessa... Mas aí cabe quem é de direito investigar também, né? Não, o sujeito que você está acusando que mostra as provas, mostra os indícios, tá certo? Senão você não começa um processo contra o ex-presidente porque um sujeito lá disse que tem garganta profunda, que tem acusações a serem feitas. Não, garganta profunda é um. O Marcos Valério é outro. Garganta profunda foi o Cachoeira, que falou que ele era garganta profunda. Mas são os dois figuras que estão fazendo um jogo aí de ameaças, tentando jogar algumas frases de efeito, né, para saber a reação. Da relação deles com o Partido dos Trabalhadores. Mas não tem dúvida, porque eles têm que mostrar. Se eles estão... É muito estranho ficar nesse jogo de ameaça. Isso que eu acho estranho.
A seguir, como o Congresso Nacional se comportou este ano. Veja também, proposta para restringir o arsenal nas mãos de civis faz venda de arma disparar nos Estados Unidos.